E hoje nós escolhemos começar esse dia do estudo de oração, né, essa parte doutrinária, que é muito importante, o conhecimento da nossa igreja presbiteriana. A gente escolheu esse homem que foi o grande reformador escocês, John Knox. Ele também está ali dentro do rol dos reformadores. E ele cooperou muito ali, ele estudou também em Genebra, ali com os discípulos de Calvino, naquela época ali da Inglaterra. Ele é antes dos puritanos, né? Ele é antes, quando se começou o movimento puritano. Então ele é muito importante. E ele teve, eu separei aqui 3 pontos importantes da vida dele. Ele era um homem que era perseverante e tinha muita intrepidez nas suas orações, né? Ele perseverava e ele tinha intrepidez, ele ia, clamava ao Senhor, não desistia, ele batia na porta, igual nós lemos aqui em Lucas 11. Se você pedir, ele não dá, você vai parar? Não, ele ficava batendo na porta de Deus, no tanto que ele ganhou a Escócia para Deus, né? E ele foi o implantador do presbiterianismo, lutou contra tudo de errado que tinha naquela época. Para ele só existia uma religião verdadeira, e está certo, né? Ele era contra tudo, ele lutou contra o governo, contra as rainhas, no tanto que as rainhas quiseram matar ele teve que fugir, ficou fugindo para lá e para cá. Lutou contra a igreja católica, contra a igreja anglicana. Então ele lutou e foi perseguido. E Deus ajudou ele, né? E essa luta contra a pureza doutrinária foi muito forte na questão da vida dele. Ele ajudou, não tanto que ele fez até uma confissão escocesa. E esse homem, esse reformador John Knox, ele nasceu por volta de 1514, lá na Escócia, né, na cidade de Hedington. Eu não sei falar muito a língua de lá, né? Mas a gente chuta, a gente vai lendo por aqui. E ele era um homem que viveu até 1572 e morreu doente. Falaram que ele só parou de pregar quando ele não aguentava mais andar. Ele estava bem debilitado, e foi quando ele parou. E naquela época não tinha microfone, né? Naquela época era o púlpito, as igrejas reformadas, não tinha esse aparato todo. Era só as cadeiras, que são piano, e o púlpito era elevado na parede aqui para ele poder, a voz dele chegar a todos, onde eles pregavam, né? Então o pulmão tinha que ter grande força, né? Então era muito, muito difícil, precisava de esforço. E ele só parou de pregar quando ele estava muito debilitado, doente. E John Knox, ele se formou em Direito e Teologia. Ele não nasceu num berço cristão, ele nasceu num berço católico. Ele se formou padre, mas não conseguiu exercer as suas funções ali de padre, porque não tinha paróquia para ele trabalhar, estavam todas cheias, né? Então, olha como é que são as coisas, né? Olha os planos de Deus. E ele, como é que foi sua conversão? Ele vendo um padre católico convertido, pregando sobre João capítulo 17, mais especificamente lá no verso 3, que diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Segundo os historiadores, falam que quando ele escutou essa palavra, foi quando Deus tirou as vendas dos seus olhos, né, transformou o seu coração. E dali para frente ele começou a ser um cristão protestante. Ele abandonou o catolicismo. E ali ele foi influenciado por um homem chamado também George Richard, que foi o primeiro pregador reformado da Escócia. Também teve outro homem também, Patrick, e eles dois foram os homens que começaram a pregar, né, essa pregação reformada. Lembrando que naquele contexto foi pós-reforma. A reforma protestante foi em 1517. Então, o Knox nasceu ali quase no início da reforma com Lutero. Então, eles estavam naquela fase de mudança. Era uma luta muito grande contra o catolicismo romano. Não tanto que, naquela época, os reformados, os protestantes, né, eles eram mortos. Era crime você ter outra religião, a não ser o catolicismo romano. Nós temos essa experiência aqui, né, aqui na Guanabara. O Rio de Janeiro foi o primeiro lugar onde chegou pessoas das igrejas reformadas. Calvino mandou lá da França, os huguenotes, para vir aqui na Baía de Guanabara. Eles desceram, realizaram o primeiro culto, como foi até comemorado aí no sábado. E o que aconteceu? Eles foram mortos. Mandaram eles voltar, alguns ficaram presos. Os que ficaram presos escreveram, tem a Confissão de Fé da Guanabara, a primeira confissão de fé, né, a carta, eles falando o que eles criam. Eles não negaram a sua fé.
por causa de um homem que traiu, que trouxe eles e depois voltou-se para o lado católico e perseguiu eles. Então, sempre houve perseguição, desde antes, né? E Knox, ele fugiu da Escócia, fugiu da Inglaterra. As duas rainhas, a gente já estava assistindo hoje, né? A Maria Sanguinária, já escutou falar dela, Maria Sanguinária? Maria Tudor, né? A dinastia Tudor. Ela perseguiu ele, mandando matar, ela matou mandou matar muitos cristãos naquela época na Inglaterra. E também teve a da Escócia, que é a Maria Stuart. Ela também perseguiu ele, então ele vivia fugindo, porque ele confrontava. Segundo os teólogos, falam que ele fez a rainha chorar, ele falando verdade. Era como se fosse o João Batista da Reforma. Né? Isso aí, muita intrepidez, coragem, consciente de que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele escreveu até um livro que fala sobre essa questão contra o governo, contra uma mulher no governo, ele falando da rainha, porque segundo a nossa cultura, não, né? Segundo a gente até estudou sobre, estudei falar na igreja, tanto estudo que eu me embola. A gente estudou na igreja lá na EBF sobre o mandato cultural de Deus. O mandato cultural, Deus separou quem para ser o governante? O homem, é sobre os ombros do homem que está o peso de governo. Não é um privilégio, é um peso, é o peso de governo. Então, qualquer lugar da sociedade, para John Knox, quem tinha que governar era o homem. O presidente, o homem. O rei, o homem. O dono, sempre o presidente, sempre vai ser o homem. Não pode ser mulher. E nisso ele escreveu um livro contra o reinado das rainhas. Aí já viu, né? Ele escreveu contra, eles mandaram matar ele. E John Knox se fugiu ali para Genebra, estudou lá com Calvino. O nome do livro é O Primeiro Soar da Trombeta contra o Monstruoso Regimento de Mulheres. Olha o nome do livro. Ele era um leão, né? Ele realmente seguia Jesus, né? Que batia de frente, não se acovardou. E depois John Knox também foi para a Alemanha, onde também teve problemas por causa dos desvios doutrinários, ele lutando contra, teve que fugir também. Então ele viveu fugindo. Mas chegou um momento que ele conseguiu voltar para a Escócia. E ele voltou lá por volta de 1559, e ali o parlamento, naquela época, aceitou a pregação dele, e nessa época era interessante, por quê? Como é que era a oração dele? É muito falado, tem muitos posts na internet que botam a oração de John Knox. Ele orava, ó Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Ele ficava batendo na porta. E o que aconteceu? Eles conseguiram. Ele conseguiu, né? E a rainha tinha tanto medo dele que a rainha disse que ela temia mais as orações de John Knox do que chegasse um exército de mais de 10 mil homens para combater o reino dela. Então, olha como é que ele era tido, né? Até pelos seus inimigos. Não, eu temo a oração desse homem. Eu temo mais, pode vir um exército que a gente vai combater, eu não tenho medo. Agora, quando ele bota o joelho no chão para orar, a gente vai ser destruído, com certeza, porque Deus está com ele, né? Interessante, né? E por isso que eu achei por bem, né, trazer esse estudo falando dele. Por quê? Ele é o pai do presbiterianismo e era um homem de oração, um homem que lutou contra os erros doutrinários, um homem que lutou para poder implantar ali a verdadeira doutrina, o verdadeiro governo, né? Ele combateu muito o governo, por isso que se dá o nome presbiterianismo, a gente vai ver no próximo terça-feira. Por que é presbiteriano? Porque é um governo, a igreja composta, o governo da igreja é composto por presbíteros, não tem um cabeça, não tem um líder. O líder é quem? É Jesus, Cristo é o cabeça. Então, os homens de Cristo, os homens de Deus, se unem para poder governar ali, segundo as características que o próprio Deus dá ali em Timóteo. Beleza? E esse retorno dele, ele consegue, né, ali junto com o parlamento, e cria a Igreja Oficial da Escócia, que é a Igreja Presbiteriana. E no livro dele, tem um livro muito, muito legal dele, tem até lá em casa. Eu esqueci, comprei até no Kindle de novo, baratinho, R$6. É um tratado que ele faz da oração. É um tratado sobre oração. Eu separei algumas partes para compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, que a oração flui da verdadeira fé. Olha o que ele diz. Portanto, é um sinal manifesto de que os que são sempre negligentes na oração não entendem nada da fé perfeita. Pois assim como o fogo sem calor ou a lâmpada acesa sem luz,
é a verdadeira fé sem oração fervorosa. Então, o que ele quer dizer? Quem é um verdadeiro cristão, ele vai orar, ele vai ter uma oração fervorosa. Não, claro que a gente não vai ter isso 100% todos os dias, mas ele vai ser uma pessoa que vai orar, que vai realmente derramar o seu coração a Deus, vai ser fervoroso. Ele também diz, portanto, se um homem não tem a verdadeira fé, não importa que outras virtudes possua na presença de Deus, ele não é de modo algum reputado como cristão. Então, se uma pessoa ela não conhece verdadeiramente Jesus Cristo, ela não teve um coração transformado, ela pode orar, mas Deus não aceita a sua oração. Por quê? Porque ele está em pecado, ele não teve a sua dívida paga. Pelo contrário, Deus, como muitas pessoas falam, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, Deus ama a todos, igual eu já escutei muita gente falando isso. Está errado. Deus odeia o pecado e odeia o pecador, porque quem comete o pecado não é o pecado, é o pecador que comete o pecado. Então, essa pessoa está debaixo da ira de Deus. Como diz lá em Efésios, vocês eram filhos da ira. Deus quer destruir essa pessoa. Só que, enquanto ela não receber Jesus, a oração dela não chega ao céu. Ele não escuta. Exemplo, aí pessoas que a gente ama. Uma vez eu estava conversando com a minha família sobre isso. Mas eu oro, não adianta. A sua oração não chega a Deus. Deus pode até fazer alguma coisa, porque Deus é misericordioso e tem um propósito. Deus, até pelas coisas ruins que acontecem, Deus tem um propósito bom por trás delas. Mas que Ele vai escutar a oração de uma pessoa que não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem como. Por quê? Não tem um mediador. Não tem um intercessor, como Romanos 8 diz, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo, logo, sua oração não chega a Deus. E ele diz também sobre o que é a oração. Ele diz, quem vai orar precisa saber e entender que a oração é uma conversa fervorosa e familiar com Deus, a quem declaramos nossas misérias, cujo apoio e auxílio imploramos e desejamos em nossas adversidades, e a quem louvamos e exaltamos pelos benefícios recebidos. É simples, mas é interessante, porque a oração é uma conversa fervorosa e familiar. Logo, é uma conversa de um filho para com o seu pai. Você ora com fervor, crendo, confiando que realmente ele está ali, quando você ajoelha e fecha a porta do seu quarto, não aqui na sua sala, no seu local de oração em casa, a promessa, o que é falado é que Deus está ali. Deus não apenas escuta, Ele está presente quando você vai orar a Ele. Isso é muito legal, que às vezes o reverendo Augusto Nicodemos fala, a maior dificuldade é você orar sem ter certeza que ele está escutando, sem sentir, como é que é? Sem sentir, eu esqueci, sem sentir, sem ver, sem nada. É você orar e como se não tivesse ninguém do outro lado da linha. Só que não, ele está ali, porque ele falou na sua palavra que está ali. É muito legal, Então, a oração é muito interessante quando a gente declara ali, as nossas misérias, a gente declara nosso pedido de apoio ao Senhor, nós imploramos que as nossas adversidades, a gente seja suprido ali das nossas adversidades. E o mais importante, que tudo seja feito conforme a vontade dele e não a nossa. Sobre Deus ouvir a nossa oração, olha o que ele diz. Ao estar na presença de Deus, devemos ter reverência em sua santa lei, nos arrependendo sinceramente das nossas iniquidades passadas e tendo o propósito de assumir uma nova vida, pois de outro modo todas as nossas orações são em vão, como está escrito. Aí ele cita Provérbios 28, 9, que diz, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Então, se eu me recuso a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a estar ali meditando todos os dias, lendo um pouquinho na palavra, tentando botar em prática, por que Deus ouviria a minha oração? Se eu não quero escutar a sua voz. Muitos dizem que a oração, isso aqui é particular meu, na minha compreensão. Tem dia que eu fico quieto para escutar a voz de Deus na minha oração. Não existe isso. Deus fala por meio da sua palavra. Deus pode falar com você. Você escutar a voz de Deus? Pode, porque Deus não está preso numa caixinha. Mas a regra que Deus colocou para falar com a gente
é por meio da palavra. Então, primeiro, um exemplo, você vai fazer o seu devocional de manhã, você vai, primeiro eu vou escutar Deus falar comigo, vamos lá. Aí você lê, Deus fala com você. Aí depois você vai falar com Deus, você vai orar. Você vai pegar e ora com base no que você leu. A gente costuma fazer isso, né? Eu e minha esposa, nós lemos juntos, nós fazemos o nosso devocional juntos. Então a gente lê, a gente comenta ali, debate sobre o que a gente leu, a gente marca os pontos que chamaram mais a nossa atenção e a gente ora em cima daquilo ali. E sempre Deus fala conosco. Sempre, porque a gente lê a Escritura como se Deus estivesse nos confrontando dos nossos erros, nos encorajando, nos incentivando. Beleza? Então, viu? Esse livro é muito bom, muito legal. Eu tinha ele, a gente leu em 2021. Aí eu lembrei hoje, só que eu também tinha comprado no Kindle. Aí quando eu abri o livro estava todo rabiscado. Lembra quando a gente ficou olhando? A gente fez um estudo sobre oração, a gente comprou uns 3 livros de oração. Fora digital, a gente ficava lendo só sobre oração, para tentar aumentar a vida de oração, que nós somos fadados ao fracasso na vida de oração. É muito difícil. Às vezes a gente é muita correria no dia a dia, você deixa para orar no final do dia, você está cansado. Isso acontece comigo. Inúmeras vezes eu dormi orando. E a gente, é isso aí. Às vezes é melhor orar em pé, andando, porque senão você dorme, ou a sua cabeça foge. Então a gente tem que focar nessa parte da oração. E como eu abri lá em Lucas, até aqui, a gente começa a passar por outro lado da oração. Então John Knox ele foi um grande homem na história da igreja, um reformador, um homem que lutou pela sã doutrina, pela doutrina correta. Ele foi um grande teólogo na sua época, foi um homem que lutou contra o governo mau, foi um homem que lutou contra os falsos mestres, foi um homem que lutou para que a igreja seja estabelecida de uma maneira correta, por isso que continuou até hoje, por isso existe o presbiterianismo, começou na Escócia, aí depois eles ali ajudaram a compilar a Confissão de Fé, o Catecismo de Westminster, que já foi 1600 e pouco, e aí os presbiterianos foram para a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, chegaram aqui os seus missionários e hoje nós estamos aqui. Então, para a gente poder aprender, qual é a nossa raiz presbiteriana. Na Bíblia também fala sobre tradição, não é errado, a tradição é boa, a nossa tradição é guardar a sã doutrina, a palavra correta, a verdadeira forma de governo. A gente vai ver isso na próxima terça-feira, porque senão a gente vai ficar, poxa, mas existe ali o que é o bispo, e ele manda em todos. Ali faz dessa forma, ali o movimento é de uma forma, mas e aí, qual é o modelo certo? Então a gente vai ver ao decorrer da Sagrada Escritura como a nossa igreja se estabeleceu. Por meio lá, começou com John Knox e ela se formou para ser o que nós somos hoje. O que a gente tenta guardar hoje, tentando segurar dos desvios que vão tentando entrar, toda hora bate na porta, tenta entrar, a gente vai brigando. E que a gente seja igual John Knox, não tenha medo, fale quando tem que falar, com amor, com carinho, para preservar a igreja, e que sejamos pessoas de oração. Como diz lá em Lucas 11, de 9 a 13, que diz, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. John Knox orou pela Escócia, dizia, Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Eu queria a primeira oração de hoje, que a gente clamasse a Deus pela conversão dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dessa rua Honório de Almeida, de Vista Alegre. Não só que a congregação se torne uma igreja grande, que já é uma igreja pequena, que encha, lote. Não, mas que todas as igrejas dessa região possam receber pessoas com o coração contrito e quebrantado, e que eles possam ser salvos, escutar o evangelho verdadeiro, que esse evangelho possa se propagar
e que Deus seja glorificado. Famílias possam ser restauradas, né?